Tem coisas que não passam pela palavra, passam pelo corpo, pelo gesto, pelo que a gente prepara, pelo que a gente oferece, pelo que a gente partilha. Tem cuidado que não se explica, mas se sente, no movimento, num prato servido, no encontro que sustenta. E mesmo assim, tem coisas que permanecem, que não se resolvem, que não se curam. Hoje, a gente se aproxima dessas experiências sem a pressa de nomear. E pergunta, não para responder, mas para escutar. Arte de cura? Palavra de Mulher Preta foi contemplado pelo edital Territórios Criativos ano 3, com recursos financeiros da Fundação Gregório de Matos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal. Antes de começarmos, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Adriele Regínio, uma mulher negra retinta, cabelos curtos, raspados na lateral, alto em cima, pretos, com a mecha azul do lado direito. Eu uso óculos de grau quadrado em acetato, com estampa de tartaruga. Tenho um piercing do lado esquerdo do nariz. Estou usando um batom azul e acessórios em prata. Estou com um vestido branco e uma echarpe azul. E atrás de mim tem uma estante com livros e objetos de leitura. E convido agora as nossas entrevistadas maravilhosas, chefe Ana Célia e Lorena Bispo, para fazer as suas audiodescrições. Meu nome é Ana Célia, tenho 77 anos, sou uma mulher preta, básica, bem básica. Não uso maquiagem nenhuma, nunca usei, não gosto. Não sou vaidosa ao ponto, entendeu? Hoje estou de branco, porque estou de luto ainda da minha IA, que foi em dezembro, tenho que ficar 1 ano de branco. Sou chefe de cozinha. Sou responsável pelo restaurante Zanzibar e o Zanzibar está fazendo 48 anos de luta. É o primeiro restaurante africano no Brasil. Foi muita coragem enfrentar isso. E obrigada por estar aqui. Eu não tenho mais o que dizer. É complicado, Então, gente, acabou aqui nossa entrevista. Eu sou Lorena Bispo, mais conhecida como Rainha Lori Bispo. Sou artista da dança, comunicadora, apresentadora, palestrante, multiplicadora cultural. Eu estou de tranças em tom caramelo, mas em um turbante bem colorido, com um acessório também dourado, brincos dourados. Estou também com um macacão preto e restante de acessórios, anéis, pulseiras em tons dourados. E tô muito, muito feliz e emocionada de estar aqui nesse momento, partilhando ao lado de uma pessoa que eu admiro muito, tenho muito respeito. E posso dizer que é uma ancestralidade vivíssima, que a gente vai compartilhar muita sabedoria. De novo, gente, tchau. Acabou o episódio. Temos tudo o que queremos. Então, ao longo das gravações, né, do videocast, a gente tem falado muito aqui de casa, de pertencimento, de caminhos. E a gente entende que nem sempre é uma escolha, né? É uma escolha sair de casa, é uma escolha construir outra coisa. Às vezes é uma obrigação. E aí eu queria trazer um poema da Oassa Shire, porque atravessa esse lugar. E também para a gente poder conseguir discutir um pouco mais sobre essa questão de casa e de construir coisas para curar, né? E aí diz assim: ninguém abandona a sua casa a não ser que a sua casa seja a boca de um tubarão. Tu só corres para a fronteira, quando vês a cidade inteira correu também, os teus vizinhos a correr mais rápido do que tu. A respiração ensanguentada nas gargalhadas. O rapaz com quem ias à escola que te beijou e deixou tonta atrás da velha fábrica de lata. Carrega uma arma maior do que o seu corpo. Só deixas a tua casa quando a tua casa não te deixa ficar. Ninguém sai de casa a menos que a casa o persiga. Fogo por baixo dos pés, sangue quente na barriga, não é algo que alguma vez tenhas pensado em fazer. Até que a faca queimada ameaça o teu pescoço. E mesmo assim, ainda carregaste o hino sob o teu fôlego.
Só rasgaste o passaporte da casa de banho do aeroporto. A soluçar enquanto cada pedaço de papel deixava claro que não ias voltar. Tens de entender que ninguém põe os seus filhos num barco a menos que a água seja mais segura do que a terra. Ninguém queima os seus pés sob os comboios por baixo das carruagens. Ninguém passa dias e noites na bagageira de um caminhão. Alimentar-se de jornais, a menos que os quilômetros percorridos signifiquem mais do que uma viagem. Ninguém rasteja por baixo de vedações. Ninguém quer ser agredido ou objeto de comiseração. Ninguém abandona sua casa a menos que a casa seja uma voz suada no seu ouvido que sussurra: foge, corre para longe de mim agora. Não sei o que me tornei, mas sei que qualquer sítio é mais seguro do que aqui. E aí, chefe Ana Célia já deu a deixa de que o Zanzibar é esse lugar de muita resistência. E aí eu quero saber da senhora como foi possível construir isso e continuar há 48 anos. Bem, eu nasci no Garcia, na Rua dos Artistas, número 12, onde o Zanzibar nasceu. Nós nascemos os 8 irmãos nessa casa. Quando eu tinha 13 anos, meus pais morreram. Meu pai morreu dia 10 de fevereiro, minha mãe 1º de maio do mesmo ano. E aí nós saímos, minha tia, irmã do meu pai, que minha mãe era filha única. E minha tia resolveu assumir a gente. Minha tia cozinhava no hotel da Bahia. Não era cozinheira naquela época, mas era ajudante. Ela fazia todos os doces e algumas coisas. Então, nós saímos do Garcia para ir para a Liberdade, morar na Liberdade, uma rua chamada Rua Lauro Vilas Boas. Aí nós ficamos ali. Apesar de, naquele momento, não ter pai e mãe, foi a fase mais feliz da vida da gente. Porque a gente brincava na rua, a gente conseguia ter balão-bolo, furapé, fazer tudo isso que no Garcia a gente não fazia. Porque meu pai era muito exigente, minha mãe também, então a gente não ia para a rua. Era no quintal ou dentro de casa. Aí, na Liberdade, era bicho solto. A gente ficou solto mesmo, feliz da vida. Mas eu que ajudava a minha tia a cozinhar, porque ela não tinha filhos e teve que assumir 8. Não é? Então, a minha vida na cozinha começou aí. Entendeu? Depois, quando eu já tinha 20 anos, nós voltamos para o Garcia. E aí meus irmãos, eram 3 irmãos, eles resolveram ir para o Rio de Janeiro. 2 irmãs estavam casadas. Então, ficou eu, Neide e Danda, as 3. A gente achou que a casa estava grande. De uma hora para outra, a gente resolveu abrir um restaurante. Antes, eu já trabalhando na prefeitura, Rosita Salgado Góes, que era diretora do Departamento de Assuntos Culturais, que virou Fundação Gregório de Matos, ela foi uma das pessoas que convidou a Lélia Gonzalez para fundar o Movimento Negro na Bahia. E eu participei da fundação do Movimento Negro na Bahia. E dessa história, quando a gente saía das reuniões do Movimento Negro, não tinha para onde ir, tudo. Meus irmãos tinham viajado, a gente resolveu abrir o Zanzibar para ser um gueto. Vamos lá, abrir o Zanzibar, que quando sair nós vamos ter um lugar para... A gente achou que a casa estava grande, de uma hora para outra a gente resolveu abrir um restaurante. Antes, eu já trabalhando na prefeitura, Rosita Salgado Góes, que era diretora do Departamento de Assuntos Culturais, que virou Fundação Gregório de Matos, ela foi uma das pessoas que convidou a Lélia Gonzalez para fundar o Movimento Negro na Bahia. E eu participei da fundação do Movimento Negro na Bahia. E dessa história, quando a gente saía das reuniões do Movimento Negro, não tinha para onde ir, tudo. Meus irmãos tinham viajado, a gente resolveu abrir o Zanzibar para ser um gueto. Vamos lá, abrir o Zanzibar, que quando sair nós vamos ter um lugar para...
um bate-papo só para preto. Você não come com os olhos, mas volta pelo sabor. Eu fui, eu tava. É verdade esse bilhete. Com certeza absoluta. Entendeu? Aí, como eu já disse que eu não sou muito vaidosa assim, os pratos não são muito... Tô fazendo, tô botando, não sei o que, entendeu? Mas não tem aquela... Oi? Não tem o quê? Desculpa aqui, com todo respeito. Por favor, né? Por favor. Eu fui, eu tava e tava lindo. Eu fiquei assim, não quero comer não, isso é de verdade. E você, dona Lori, me conte. O que te fez continuar para chegar a ser rainha? Porque não foi seu primeiro ano. Pois é, eu costumo dizer que foi e é muito importante ter a minha família comigo. Imprescindivelmente, as mulheres da minha família são fundamentais para que eu seja, siga, continue sendo a mulher que eu sou hoje. E isso, para mim, é algo que pontua muito toda a minha história. Assim, toda a minha família como um todo, mas as mulheres, elas têm um pontinho muito mais especial. Eu iniciei a minha carreira na dança, e eu digo de uma maneira muito poética e muito carinhosa, através mesmo das movimentações do útero de minha mãe. Antes, né, de engravidar, minha mãe dançava, gostava de dançar, participava dos projetos culturais que tinham na escola dela, e com isso ela sempre estava ali inserida, mais por uma questão de condição mesmo, da família, de vida, das outras prioridades. Precisava trabalhar desde muito criança, precisava cuidar dos irmãos enquanto era criança, enquanto se criava, não conseguiu dar continuidade. Então, era um sonho muito antigo nela. Consequentemente, Lorena chega. E aí, Lorena, uma criança muito arteira, sempre gostava muito de dançar. E aí, aos 3 anos de idade, ela consegue me matricular na escola de dança aqui da Bahia. E aí, quando eu inicio profissionalmente toda a minha carreira, é onde eu tenho contato com vários mestres, muitas professoras, muitos professores, que eu levo comigo até hoje, porque cada um deles tem uma sementinha que germina em mim até hoje. E eu digo isso com todo prazer, com todo o meu coração. E aí chega a fase em que as pessoas me apontam e falam assim, poxa, leva jeito, hein? Por que não? E aí, durante a formação, tinha aquele momento de você ver, poxa, qual modalidade artística você se identificava. E aí teve uma professora muito importante pra mim também, chamada Roquidélia, que foi a primeira professora que me viu enquanto uma pessoa possível para estar em uma CIA de dança. E aí foi quando eu desenvolvi todo um projeto ali voltado para danças afros brasileiras. E aí, posteriormente a isso, eu conheço a rainha Vânia Oliveira, que é uma das nossas grandes referências mesmo dos blocos afros aqui da Bahia, e ela que fala assim, poxa, ó, é possível, é assim, faz dessa forma. Também eu tenho um contato com a deusa Gisele Soares, né, nossa deusa do Ilê aí 2017, que também olha pra mim e fala, ó, é possível. Então, diante dessas referências que eu tive contato, eu fui entendendo que, poxa, era um caminho possível. Já costumava ouvir muito a história do Ilê através da minha mãe, porque meu avô foi cambista e toda noite da Beleza Negra ele estava lá, mas ele nunca levou ela, nunca levou os filhos, nunca conseguiu entrar também, porque estava sempre naquele lugar de trabalho. Pronto. Quando chega no ano de 2024, Lorena se inscreve para concorrer ao título de Deusa do Ébano. Mas anteriormente a isso, no ano de 2023, eu me inscrevo para concorrer ao concurso de Rainha do Bloco Afro Malê de Balé. Eu, enquanto uma moradora de Itapuã, vamos estar procurando ver como é que o território se movimenta para que a gente saia do nosso território, sabendo também contar a nossa história e falando da potência do nosso território. Então, eu sou Rainha Malê de Balé 2023, 2024, acesso ao Bloco Afro Ilê. E aí, eu ganho 2º lugar, de primeira. E aí, aquela agonia, meu Deus do céu, que ganhou? Ah! Pra mim, foi muito especial, foi muito emocionante. E aquele 2º lugar foi o meu primeiro lugar. Porque eu falei assim, gente, não vou voltar porque eu tô me sentindo já incrível. E aí, retomando a história das mulheres da minha família, elas me ensinaram a me considerar rainha desde muito criança. Nunca tive esse problema. Então, sempre quando eu acessei esses lugares, eu já entendia como tal, porque eu sei de onde eu venho e eu sei para onde eu quero ir. Então, a essência do ser realeza é muito além de um título. É sobre sua história de vida, é sobre suas movimentações. E isso, muitas mulheres me ensinaram muito bem. E aí, 2025 chega, eu falo, tá,
Tem muita gente aí falando que eu deveria participar, mas será que eu quero mesmo? E aí, internamente, eu falo, né? Cheguei no segundo lugar, por que não? A gente tenta o primeiro. Falei assim, não tem pra ninguém, vai ser meu. Não quero saber. Tiveram perturbações abessas, foram muitas coisas, mas aí a gente ganhou o título, Enquanto Deus é do Ébano, 2025. Então, realmente é um percurso muito difícil, é um percurso doloroso, mas é um percurso muito feliz. E é um percurso que eu acredito que muitas meninas, mulheres, deveriam ter a oportunidade de experienciar, porque com certeza a gente consegue ter um processo de transformação. Eu digo que pós-Ileaê, pós-Malê de Malê, pós-Ileaê, eu sou uma outra pessoa. Eu me vejo rainha de uma outra dimensão. E uma rainha com mais seriedade e com mais responsabilidade. Porque eu sei que tudo que eu fizer, falar, movimentar, vai refletir positivamente ou negativamente para outras pessoas que me veem também como uma representatividade. Assim como nossa grandiosa Mãe Célia aqui do lado. Porque é isso. A gente vê, se inspira, mas de que maneira também a gente consegue levar, né? Mais pessoas. Isso é um trabalho muito árduo, é muito complicado, mas é muito importante. Porque é isso que faz com que a gente continue movimentando, continue sendo insistente e persistente, não é isso? Com certeza, mas quando eu vi sua entrevista, eu comentei em casa, é ela que vai ganhar. A entrevista dela foi ousada. Ai, a senhora achou! Consciente, entendeu? Eu fui. Você tá Ver você. Claro, a gente foi ver você ganhar, amor. Era óbvio. Foram muitas pessoas, assim mesmo, assim, que eu conheci, que eu não conhecia, apoiando, depositando mesmo essa confiança e falando assim, pô, você é possível, você vai ganhar. Tiveram momentos que eu falei, gente, eu acho que não tá dando mais, eu acho que eu não vou não tô aguentando. Mas aí a força ancestral da espiritualidade foi fundamental para que eu estivesse, a força dos caboclos, a força dos orixás, para me fortalecer. E ter pessoas também motivando e acreditando, né? Com certeza. Sim. É bonito ver, né? Como estrutura, assim, os caminhos do fazer e a força que vocês têm nesse processo. E aí a minha pergunta é, tanto para a chefe Ana Célia quanto para a Lori, a arte de vocês. Como vocês veem a arte de vocês? Porque a chefe Ana Célia fala assim, a gente resolveu. Abre um restaurante que tá aí há 48 anos. O que é que essa arte, né? Como é essa arte para a senhora? E como é essa dança, né? Esse acontecimento. Acho que são 2 acontecimentos. E cada um na sua forma de mover o mundo. Acho que é isso. O amor, né? Amor, dedicação, insistência, certeza. Tudo isso é uma coisa que te leva até onde você não imagina que vai chegar. Porque tudo que você faz com muita responsabilidade. Eu sou uma mulher de 77 anos, vou fazer agora. Não é possível não, minha gente. E eu trabalho pra caramba, eu ainda vou na cozinha, entendeu? A gente agora está na época mais fraca, então o restaurante fica fechado segunda e terça. Abro na quarta, amanhã eu tô lá cedo. O molho, quem faz sou eu. Entendeu? Quando eu saio, a muqueca que vai sair tem uma base. Entendeu? O leite de coco, quem bate sou eu. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande pelo que eu escolhi para fazer. Entendeu? Porque jovem a gente faz muita coisa. Você falou em dança, eu já dancei também. Eu imaginei. Eu senti uma jogada, um ijexá. Já dancei. Na época era Macalé, meu irmão, Zebrinha, todo mundo dancei com Clyde. 2 temporadas. Depois a pessoa escolhe. A minha história era a cozinha. Entendeu? Mas você era barbarizando. Já, eu jovenzinha, aprontei, corri atrás. A gente jovem tem o poder de fazer tudo. O direito de escolha. É verdade. Entendeu? E jovem você faz sem consequências. Vocês me perguntaram qual é a sua
frase, eu disse, o mundo é um moinho. Sim. Cada passada você sai mais refinada. Doída, mas refinada. Doída, mas consciente. Entendeu? Deixa eu perguntar só uma coisa. Pergunta. Como ter essa certeza? Às vezes eu fico me perguntando isso. Como é que tem essa certeza? Eu acho que isso que ela fala é muito importante, porque quando a senhora traz sobre... Quando a gente é jovem, a gente faz muitas coisas. Eu, enquanto uma mulher ainda jovem, sinto uma ansiedade tremenda do futuro. No sentido de, assim, a gente tá construindo, fazendo de pouquinho em pouquinho, mas eu ainda tenho muitas incertezas. Eu ainda tenho aquele medo, sabe? Do que está por vir. Então, quando a senhora fala assim, o mundo é um moinho, e aí cada passo, cada ciclo, com a convicção, com a certeza tão grande, que eu acredito com certeza que é sobre esse amadurecimento, esse lugar mesmo ancestral de quem viveu muitas coisas e que pode falar assim, gente, é possível sim, tá? A gente tem que ter paciência. Porque a vida é um moinho, é um risco. E a gente já vai com o objetivo que vai dar certo. Não é o não, é o certo. Um caderninho aqui, gente. Por favor. Vamos estar aqui Entendeu? anotando. É o objetivo que vai dar certo. Se não der hoje, vai dar amanhã, mas vai dar certo. Entendeu? Gente, é sério. Eu juro. Eu juro que eu... Ó, a gente tem 3 gerações aqui completamente diferentes. Exato. Eu já sou uma adulta média, Lorena é jovem. Início, né? E chefe financeira é chefe financeira. Ela já tá lá, amor. Ela já tá. Já chegou. Master. E às vezes eu fico me perguntando assim... Como é que adultos têm certezas das coisas? Porque quando eu era criança, eu achava que ser adulto era a solução. Exatamente. Que adultos sabiam o que Tudo. estava fazendo. E quando não sabia, tinha um lugar da frustração. Porque quando não respondia a gente o que a gente queria, falou, ué, mas você não é a verdade? tudo. Sabe tudo? E aí eu cresço e eu descubro que eu não sei quase nada. Exatamente. E aí a senhora chega aqui na minha frente hoje e olha pra mim e me diz que tem que ter certeza. Tenha certeza. Aí eu tô aqui, meu Deus, qual é a certeza? Qual é a certeza, chefe? Eu tenho muita fé nos orixás. Não perco minha fé, eu não me queixo. Eu não reclamo. Tem horas que eu fico até me argumentando. Será que eu não sou normal? Verdade, porque assim, porque eu não me queixo, eu passo por cada coisa. Aí se o negócio estiver muito pesado, eu digo, vou tomar uma cerveja e vou dormir, porque problema não é para levar para cama. Vai cansar, beleza? E pronto. E no dia seguinte você continua com o problema. Então você dorme, toma uma cerveja, 2 copos, viu, minha gente? Acorda no dia seguinte, você já vê o problema de outra maneira, toma um banho, sai e resolve o problema. Se não resolver hoje que eu acordei, eu resolvo amanhã, mas o problema já está encaminhado. Já não está aquele peso, aquele desespero em cima da gente. Eu acho que os orixás me abençoaram muito. Eu acredito que meus pais, para deixar 8 filhos, uma com 13, a menor, tinha 3 anos, ia fazer. Ela dormia aqui no meu peito, chorando. Minha tia dizia, você vai ficar tuberculosa, porque ela sentia falta da minha mãe. Eu não podia deixar ela. Eu também queria dormir, então eu recostava, botava ela aqui, e eu dormia e acordava, eu e ela, já virada de outro jeito, mas a gente dormia. Então, por isso que a vida é um moinho, porque ela machuca, ela moe, a gente acorda mais fino. Uma hora que o moinho fica igual a massa de acarajé, tem hora que fica igual a de abará, não é? A de abará é mais fina, a de acarajé é mais grossa. Então, tem hora que o moinho passa, deixa a gente meio assim, tem hora que deixa a gente refinadíssima, nada é para sempre. Então, a gente está no mundo de passagem, imagine os problemas. Não é? Aí eu falei pro caboclo assim, eu acho que 5 anos tá bom para mim, mais 5 anos, porque eu ficar velha também, eu querer sair para beber, não poder, eu querer ficar na dificuldade de levantar. Eu nasci para sempre. Não. A única coisa certa da vida da gente é a morte. Não parece que tem 77 não, tá? Mas sim, mas se a cerveja eu não deixo. Conservada!
Entenderam? Gente, tá aí o Outra segredo. Eu sou de touro, eu não sou igual a quase ninguém de touro, mas a única coisa que é certeza teimosia. Mas se não fosse a teimosia, Não estariam de touro. Exatamente. Então. Então é bom também. É. E você, Lori, me conte o que é a dança, né? O que é a arte pra você nesse lugar de como te move, né? De como você se movimenta no mundo a partir disso também. A dança, pra mim, é um dos meus lugares mais íntimos de se acessar. Eu digo que é um dos momentos que eu consigo realmente transbordar toda a minha existência, genuinamente. E às vezes a gente briga muito, às vezes a gente se separa, fiquei um tempo longe dela, ela me pegou pelo braço, falou, calma, você tá maluca? Eu tô no seu caminho, você vai me abandonar? Aconteça o que acontecer. Então a dança, de fato, é essa força mesmo, energética e ancestral, que conversa comigo, que me doutrina, mas que me ensina muito, e que também traz essa força do amor. Porque se não fosse o amor que eu tenho pela minha arte, pelo exercício e a responsabilidade que eu tenho para com ela, com certeza já teria desistido. Com certeza já não estaria fazendo sentido para mim. Então, enquanto ainda está fazendo sentido, eu segui. É interessante que toda apresentação, todo qualquer trabalho que eu faço, eu sinto a mesma ansiedade antes de entrar. É um frio na barriga, e é um nervoso, é uma afobação. Falar, meu Deus, será que isso aqui eu preparei? Será que vai ser entregue de uma melhor forma? Isso aqui eu já fiz muito. Será que eu consigo superar isso aqui? Porque é sempre nesse lugar, né? Não sei se a senhora vive nisso. Assim, fiz um prato que é de excelência, mas agora eu preciso fazer um que se supere. E aí na dança tem isso. Eu criei uma coreografia, entreguei um número muito bom, e aí de que maneira eu me supero? E aí trabalhar e entender que nem sempre é dessa forma, cada caminho é diferente, cada construção é uma coisa e demanda uma sensibilidade muito grande. Então, é esse lugar, assim, que eu acesso a minha arte e eu vou seguindo também com essa insistência, com muita teimosia também. Eu acho que eu sou muito teimosa também nesse sentido com ela, porque se a gente for parar para pensar a nível de retorno imediato, não é uma área que dá um retorno imediato, sobretudo para pessoas que vieram de uma realidade em que muita coisa não era possível. Por exemplo, sonhar não era possível, porque as prioridades era a gente se manter vivo, ter o alimento, o pão de cada dia. Essa é a prioridade. Então, o sonho ficaria em último plano. Então, é esse lugar que ela me proporciona, sabe? E eu sigo também nessa insistência, persistência com ela, acordando, lembrando, é por isso que eu tô aqui, é por isso que a gente tá seguindo juntas. E se um dia a gente também não quiser seguir juntas, tá tudo certo, porque ciclos, momentos, e também até que ponto ela me acessa também como um todo. Mas é muito íntimo pra mim. Às vezes eu tenho até ciúmes, não gosto nem muito de ficar falando muito, porque acessa as profundezas de mim. É bonito como a gente sempre traz o sonho, né? Tipo assim, acho que todos os episódios que já passaram por aqui, o sonho tá muito forte, muito latente. Isso também tem a ver com o deslocamento, né? De pensarmos outras possibilidades de existir. E aí, tem um texto de Eliana Alves Cruz que é assim: havia um plano, um objetivo que eu não conhecia e que por muito tempo não soube dizer qual era. Nada era por acaso. Desde que nos matriculamos naquele colégio, havia uma estratégia bem definida para a nossa vida. Filhos prósperos, exemplares e respeitados pela melhor sociedade. Pessoas moralmente admiráveis e que jamais vivenciariam as precariedades do passado de seus pais e avós. Isso, porém, não impediria que fôssemos dos poucos alunos a não receber convites para festas de aniversário ou qualquer evento que reunisse toda a gente que importava naquela escola. O conjunto de pequenas grandes afrontas que os pequenos grandes burgueses sabiam impingir só fazia meus pais mergulharem com disposição ainda maior no projeto que desenhavam e aperfeiçoavam a cada passo. A estratégia
básica era replicar o modo de vida das pessoas do centro da cidade. A mesma organização da casa, os mesmos móveis, os mesmos clubes, as mesmas aulas extracurriculares. E aí, pensar em como cada um criou uma estratégia para estarmos aqui hoje é, para mim, no máximo, pensar metodologias de existência. E aí, nesse aspecto, eu pergunto, né, a vocês, quais foram as estratégias criadas para que vocês estivessem aqui hoje mesmo, nesse lugar, nesse espaço. Chefe Ana Célia já deu o caminhamento assim, não, uma cervejinha, não dormir com problema. Mas de pensar mesmo essas estratégias, porque às vezes a gente tá no moinho e o moinho destroça a gente, que a gente acha que não vai conseguir levantar. Mas tem algo aí que faz com que a gente recobre isso. Então, hoje, como a gente tem a possibilidade de verbalizar isso e trazer para outras pessoas para construir, né, outras formas, quais são essas estratégias, né? De existir na nossa arte, existir naquilo que a gente acredita. Como é que a gente faz isso? Não é receita de bolo, eu sei, mas como é que a gente faz isso? Não é, mas no meu caso, assim, meus pais morreram cedo, mas eles tinham um objetivo de vida bem positivo. Assim, a gente morava numa rua, a nossa casa era a primeira casa da rua. E nessa rua só tinha 2 famílias pretas. As outras pessoas eram brancas. E meu pai era bem pontual nessa coisa do racismo. A gente tinha que estar arrumadinha, bonitinha, mostrando ali os brancos da rua. Se tivesse uma festa, tinha a dona Nalva, chamava, ela perguntava, chamou a família de Dona Dina, porque era só a minha família e Dona Dina que eram pretas. E ele perguntava. Minha mãe amanciava, minha mãe era filha única, tinha uma coisa, mas meu pai era bem radical, assim. Então, essa questão de como a gente foi criada, na questão da qualidade de vida, a nossa criação ajudou. A gente tinha uma cama para cada um, a gente tinha uma casa construída bacana que ainda existe até hoje, entendeu? Então, isso fez com que a gente também quisesse ter uma qualidade de vida, ver como viver, como escolher o melhor, entendeu? Eu já fui muito criticada porque o restaurante é arrumado. No Zanzibar eu nunca tive problemas com branco, eu já tive com pretos. Só tive com preto. E eu gosto do restaurante arrumado porque eu fui educada a sentar numa mesa. Nós temos que ter um objetivo. Tem que entrar com essa ousada, entra. Lugar, entendeu? Vestido pessoa... assim pra comprar um pão. Pois é. Sujeito. Se foi assim comprar o pão, tomara você vai arrumar padeiro na sua vida. Vou pegar um pãozinho fresco pra gente tomar um café bem gostoso. Então essa coisa ajudou muito a base. O pé na porta, né? O pé na porta. Entendeu? E isso também tem a ver com a nossa responsabilidade, né? De fazer os outros verem. Fazer os outros verem que ele pode. Possível. Exato. Acho que vou fazer um estágio lá no Zanzibar. Entendeu? Eu acho que vale muito. Se Dona Célia falou assim, gente, vamos ter um período aqui de algumas experiências, de alguns ensinamentos que eu vou estar compartilhando, eu me inscrevo. Tranquilamente. Eu vou estar lá. Agora eu vou estar de férias da religião, mas a gente trabalha muito na religião. Sim. Entendeu? É a época do lelê. Entendeu? Sim. E a senhora descansa? Aprendeu a descansar? Porque isso é uma coisa também que eu tô tentando aprender. A senhora descansa, querida? Tem uns que não dá para descansar, não. A gente dorme no banco, cochila na cozinha, entendeu? Mas é tão prazeroso. Eu falo assim, que candomblé é a única religião que você faz tudo. Porque você trabalha, você perde noite, quando é mais de noite, você tá lá dançando, entendeu?
Mesmo que você não pegue, que você não dê o orixá, mas você tá ali, entendeu? É uma Relaxando. força sobrenatural, literalmente. Literalmente. Você tá relaxando ali. Sim, É de uma escola para outra, sim. não é? Aprendendo sempre. Eu penso que, assim, durante a minha infância, que foi a época da vaca gorda, né? Como a gente carinhosamente chama, foi o momento em que meus pais me proporcionaram muito lazer. Assim, eu fui uma criança de muito lazer, que teve muitas oportunidades. Eu fiz natação, eu fiz dança, eu fiz futsal, enfim, eu fiz de tudo um pouco, porque meus pais me condicionaram a isso. E a educação era uma das coisas primordiais. Eles falavam, dê o que der, você vai ter que estudar. E aí chegou um momento que eu precisei escolher, né? Porque a escola é um turno, e aí a dança é do outro turno, e aí tinha natação, e aí minha mãe falou, vem cá, e aí? Você quer o quê? Dança? Quer ser nadadora? Quer ser atleta? Você quer o quê? Falei, não, mamãe, eu quero seguir dançando. Então, pelo turno da manhã, eu convivia majoritariamente com o público branco, porque era uma escola particular. E no turno da tarde, majoritariamente com o público negro. Então, eram contradições, mas que eu conseguia me reconhecer naqueles espaços. Era bem complicado o turno da manhã, mas era muito mais feliz o turno da tarde, porque eu via as minhas semelhantes. Então, uma das estratégias era justamente acessar os espaços através da educação. Mas essa educação, eu não falo de uma escola, mas a escola da vida da minha família. Escola de vida da rua. Meu pai fala que a maior escola da vida são as ruas, são as encruzilhadas. Porque lá a gente aprende muita coisa. E é através dessa sabedoria que a gente consegue se articular no mundo. Então, através disso, era como eu conseguia, assim, me colocar. E é o que eu trago para mim hoje, é sobre estudar incansavelmente. Por mais que eu esteja cansada, eu acho chato, mas é importante estar estudando. Eu sou a primeira pessoa que acessa o ensino superior da parte da minha família. E isso é muito importante para todo mundo, porque a gente está num lugar que, historicamente, não foi pensado para nós, não nos quiseram lá, mas que hoje estamos lá e permanecemos e precisamos avançar as etapas. Então, eu penso que, enquanto estratégia mesmo assim de vida, além dessas educações, é o lazer. E é o que eu trago para mim hoje. Tenho muita dificuldade de conseguir descansar, porque a correria do dia a dia, as responsabilidades, elas são, assim, gigantescas. Mas eu tenho aprendido mesmo esse exercício de falar assim, ó, eu vou parar aqui. Eu não vou enlouquecer não, meu amor. Eu não vou ficar perturbada com isso. Se eu não posso resolver agora, eu vou parar, respirar e resolver depois. Não vou dormir, porque a cabeça fica ansiosa. Mas eu vou ali dar uma olhada no mar. Eu vou tomar cerveja. Eu vou ter que tomar cerveja, entendeu? Eu vou parar, vou olhar ali o mar, vou conversar com o Iemanjá, porque eu vou estar recarregando as minhas energias. Então, para mim, é uma dessas estratégias. Acho que, historicamente, a gente sempre foi colocado nesse lugar de ser incansáveis, ser imbatíveis, e que a gente tem que ser o melhor em tudo, que a gente tem que botar para quebrar. Sim, temos que botar para quebrar mesmo. A gente luta para isso. Mas a gente também precisa parar para respirar, para recarregar as energias. Entender a nossa humanidade. Com toda certeza. Para além disso, né? Do corpo de trabalho, a nossa Exatamente. humanidade. Se reconhecer humanos, acho que é uma das principais ferramentas de existência hoje em dia. Porque senão o povo vai botar em você e vai achar que você vai sustentar. Porque enquanto tiver obra, você vai ser pau para toda obra. Aham. E a obra nunca... Não vai acabar. Nunca. E aí a gente tá chegando pro final. Foi até rápido, indolor. E aí eu tenho uma última pergunta pra fazer, pra gente encerrar assim com chave de ouro. Tem cuidado que acontece no corpo e tem cuidado que acontece naquilo que a gente oferece ao outro. No movimento, no preparo, no tempo que a gente dedica. Tem coisas que a gente não consegue dizer, mas consegue dançar. Consegue cozinhar, consegue partilhar. Mas isso é cura? Ou isso sustenta a gente enquanto a cura não vem? Ou talvez, enquanto ela nem exista. A gente costuma chamar de cura aquilo que alivia. Mas nem tudo que alivia transforma. O que vocês fazem é cura ou é outra coisa que a gente ainda nem sabe nomear? É uma cura espiritual. Eu fico bem quando eu faço, não é?
Pode até não ser uma coisa para o resto da vida, mas que alivia bastante, com certeza. Então é mais a cura, é com amor e tudo, é uma cura. É uma cura. Eu consigo enxergar também enquanto uma cura espiritual, ancestral, física, emocional, psicológica, mas também um sustento. É o caminho que vai fazer com que a gente tenha outras oportunidades e possibilidades. Então, do mesmo lugar que eu estou me curando, é o mesmo lugar que eu estou me possibilitando que meu trabalho seja reconhecido, seja visto e seja respeitado. Porque o fazer artístico, às vezes as pessoas colocam nesse lugar muito subjetivo, né? Ah, é muito lindo, é muito precioso. Mas eu vou pagar para isso? Eu vou pagar para ver ela dançando? Eu vou pagar para comer a comida de Dona Célia, sendo que eu posso comer o PF dali? Então é esse lugar também de cuidado e de credibilidade que é importante a gente colocar. Então é curando, fazendo, qualificando, profissionalizando. E assim talvez as pessoas compreendam. E a gente também se coloque também nesse lugar, né? Da moeda que gira através dos nossos esforços. Porque sem isso a gente também não consegue desenvolver, né? Eu fico imaginando o tanto que Dona Célia tem para poder insistir, persistir, os altos e baixos que ela percorreu, mas ainda assim tiveram com certeza investimentos ali de pessoas que estavam acreditando, depositando e seguem acreditando. E sem isso a gente não consegue movimentar. Então eu encaro o meu trabalho muito poeticamente nesse lugar mesmo de cura e de trazer e de movimentar a coletividade, mas é o meu trabalho e que possibilita também ter dinheiro. Então me paga que eu faço ainda com mais amor, com certeza. É importante. Meus amores, eu queria muito agradecer a vocês. Obrigada, chefe Ana Célia, por me dar vários caminhos. Obrigada, Lori, por me fazer entender que o movimento do corpo também é possibilidade. Com certeza. Obrigada, foi muito bom. Gente, foi lindo. Foi muito bom, viu? Foi um banho de... Eu acho que foi uma cura, assim, literalmente espiritual. Quando a Dona Célia fala sobre esse lugar de como o candomblé, ele promove pra gente muito trabalho e uma religião que faz com que a gente faça tudo, é exatamente isso. Porque certa vez eu ouvi de um caboclo falando assim pra mim: você tá com sono, é? Mas se você estivesse no samba, você com certeza ia até de madrugada. E você quer dormir agora que você tá comigo. Você não vai dormir, não. Então, é esse lugar mesmo de como a gente extrapola o possível cansaço, mas como ele tá ali energizando e revitalizando a nossa força. Eu ainda digo mais. Se as pessoas que foram escravizadas, nossos ancestrais, não tivessem força, nós nem estaríamos aqui. Exatamente. Com certeza. Trabalhar de sol a sol, 7 dias por semana. Nem estaríamos aqui. E a arte fez eles estarem vivos lá. Exatamente. Com certeza. Para que a gente existisse aqui. Exato. Então, como é que a gente não honra, né, esse papel? Eu acho que um dos desafios que eu tenho percebido nessa minha geração é justamente honrar com o que nos concederam. Eu sinto que a gente não consegue, ia falar a gente no sentido coletivo, porque enquanto mesmo uma geração que não tem essa mesma insistência, essa esperança e perseverança que vocês tiveram. Então, talvez, se a gente... Não sei se é por conta dos caminhos, talvez, tecnológicos que hoje em dia a gente tem, as grandes possibilidades, algumas facilidades. A gente tem muitos desafios, mas eu acho que a gente tem muitas brechas que nos possibilitam outras coisas e mais coisas. Mas é uma coisa que eu sinto muita falta, dessa insistência. E, às vezes, eu me pego muito desesperançosa, assim, desgostosa mesmo. É uma coisa que a fé, o respeito, a paciência, a dignidade pelo que a gente ama, pelo que a gente é muito necessário, porque eu tenho preocupação com o candomblé. Porque o jovem, ele é muito na hora, ele quer aquilo. Imediatismo.
Ansiedade. Total. Entendeu? E uma velocidade da informação que não... É Exato. absurda. E o tempo é outro, né? O tempo é outro. O tempo é outro no candomblé. Esse foi o Palavras de Mulher Preta. Uma querida ela, né, menina? Humildade, né? Ai, assim, resolveu. Pra gente sentar, comer alguma coisa, conversar. Mas não é só isso, então... Palavra de Mulher Preta foi contemplado pelo edital Territórios Criativos Ano 3, com recursos financeiros da Fundação Gregório de Matos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal.